Rios, animais, plantas, esses e muitos outros elementos da natureza faziam parte da vida dos tupinambás, povo indígena que habitava o litoral brasileiro, onde hoje corresponde ao atual estado da Bahia e do Espírito Santo no século XVI. Inclusive, foi nesse século onde esses tupinambás tiveram contato com os portugueses, ganhando sua fama tanto por sua conexão com a natureza, que influenciava na sua espiritualidade e seus costumes, quanto pela sua antropofagia e pelo seu espírito guerreiro. Mas a pergunta que fica: como se deu esses conflitos? Bem, primeiro, para começo de conversa, acho que é bom a gente debater quais são os possíveis usos da palavra tupinambá, né? Tupinambá pode significar várias coisas a depender de como você olha. Então, para os linguistas, tupinambá é uma língua específica da família Tupi-Guarani. E para historiadores e antropólogos, tupinambá pode significar tanto um grande grupo indígena que é vinculado a essa família linguística, tupinambá, e também pode significar pequenos grupos que habitavam a costa brasileira em vários trechos no século XVI. Então nós tínhamos tupinambá na região sudeste, nós tínhamos e ainda temos tupinambá na Bahia, né, que já se fez até inclusive estudos genéticos recentemente que linkam essas populações atuais ali do sul da Bahia, os tupinambá de Olivença, as populações tupi pré-históricas, uma população que tem aí seu vínculo, seu estabelecimento ali na região da costa atlântica do Brasil há mais ou menos 1.500 anos. Então, sabendo esses diferentes usos da palavra tupinambá, a gente começa a entrever essas relações entre portugueses e tupinambá. Com esse grande grupo tupinambá, que é de São Paulo até o Rio Grande do Norte, foi o primeiro grupo com quem os portugueses entraram em contato de maneira sistemática no século XVI. Portugueses, franceses, ingleses, no século XVI aqui no Brasil. As relações entre esses grupos indígenas, né, com os europeus nas primeiras décadas foi uma relação relativamente pacífica e de interesse mútuo, né? Então, interesse em trocas, em aprender um com o outro, em adquirir produtos que os indígenas da costa do Brasil não tinham aqui. Então, produtos manufaturados europeus. Há muito estereótipo do espelho, né? Mas a fascinação do indígena pelo espelho é muito curta. Eles estão muito interessados em objetos manufaturados que possam melhorar a produtividade agrícola, objetos feitos de metal, né? Que a gente sabe que esses grupos indígenas não dominavam a metalurgia, que podiam dar alguma vantagem tática ou estratégica nas guerras, né? Nas movimentações políticas. Só que à medida que a colônia ela vai se enraizando aqui, a partir de meados do século XVI, essas relações elas passam a se tornar um pouco mais hostis, porque os portugueses eles vão ter cada vez mais interesse, não apenas então só em adquirir produtos por via de comércio, mas eventualmente em escravizar esses grupos indígenas tupinambá da costa atlântica. Com o tempo, os conflitos se intensificaram, permitindo que a partir de 1575 os portugueses organizassem expedições contra os tupinambás, em que esses europeus destruíram suas aldeias, escravizaram os participantes e mataram os líderes desse grupo. Entretanto, os tupinambás não se renderam facilmente, resistindo contra esses ataques, evidenciado pelo domínio deles sobre a região do Rio Sergipe Real até 1587. Mas o que vai nortear, de maneira geral, é esse endurecimento da relação dos portugueses com essas populações tupinambá. E aí, as táticas que os portugueses vão usar são extremamente diversas, desde a chantagem econômica, por exemplo, a partir do momento em que os tupinambá passam a usar muito essas ferramentas manufaturadas vindas da Europa, os portugueses percebem que isso pode ser utilizado como uma maneira de chantagem econômica contra esses indígenas, para conseguir dobrar a vontade deles. Mas a gente também tem outros tipos de táticas, a escravização em massa, o extermínio mesmo, como forma de estabelecer um domínio militar ali numa determinada região, que vai ser o que vai acontecer na Bahia, por exemplo, durante o governo geral de Mendes Sá. Então, essas táticas muito diversas e algumas das quais, inclusive, ainda hoje são empregadas pela sociedade brasileira nessa relação tanto quanto conflituosa, de interesses conflituosos contra populações indígenas. O Brasil, nesse período, como eu já tinha dado uma indicação, era um território de colonização
bastante fragmentada, né? Então as capitanias elas não tinham conexão por via terrestre, muitas vezes. A conexão ela era feita essencialmente pelo mar, né? Tem uma frase muito famosa de um cronista, que é o Frei Vicente do Salvador, e ele diz lá no comecinho do século XVII que durante todo o primeiro século de colonização portuguesa no Brasil, os portugueses eles eram mais como caranguejos que viviam ali apenas pinçando a região mais costeira sem adentrar muito ao interior. Então, o Brasil ele era uma região ainda predominantemente indígena, né? Apesar de todas essas relações violentas, a população dominante no território brasileiro ainda eram as populações indígenas, incluindo aí as Tupinambá e de outras filiações etnolinguísticas, e a colonização portuguesa ela ainda se encontrava de modo muito incipiente e dependendo muito ainda dessas relações com os indígenas, sejam relações amistosas, interessadas no comércio, ou relações mais belicosas e impositivas. Dessa forma, os conflitos entre portugueses e tupinambás não foram algo do nada, algo do acaso, e sim fruto das traições portuguesas nos primeiros acordos com os tupinambás e a aliança desses europeus com os tupiniquins, povo indígena inimigo dos tupinambás, assim dando origem a esses conflitos que marcaram a época. O povo tupinambá habita essas terras muito antes que o Brasil tivesse nome. Entre o mar, o barro e a floresta, construiu modos de vida conectados com o sagrado. Nada se perdeu. Tudo resistiu. Mesmo que tentem apagá-los, eles continuam aqui, presentes em seus cantos, em seus corpos e em suas lutas. Potiguar, Caeté, Tupiniquim, Temiminó, Tamoio, Tabajara, Tupinaí, traduzidos em um único nome, Tupinambá. Hoje, a terra ainda é território de disputa. O povo tupinambá enfrenta ameaças, grilagens e violência. Desde 2009, a demarcação do território de Olivença está parada. Suas lideranças são perseguidas e criminalizadas. Mas a resistência segue. Nas retomadas, nos cantos, na fé que não se dobra. Tuara, eu sou Cacique Sival Sussuarana Morubixaba, do povo Tupinambá de Olivença. Hoje nós estamos aqui com toda a comunidade Tupinambá, fechando a BR Olivença Ilhéus, uma BR estadual, fazendo um ato contra a PL 490, que logo mais 1 hora vai ser votado na Comissão de Constituição e Justiça, na Câmara dos Deputados. Essa PL, ela vem de contra a demarcação dos territórios indígenas do Brasil, ela vem de contra a demarcação das terras indígenas e também da terra indígena Tupinambá de Olivença. Então, nós, povo Tupinambá, juntamente com os povos indígenas do Brasil, estamos fazendo ato no Brasil todo, fazendo mobilizações, paralisando o BR, em pró e contra a PL 490, que vai ser votada hoje na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados em Brasília. A língua tupinambá ainda é falada. As crianças aprendem na escola o que seus avós ensinaram, que existir é resistir. As festas, os maracás, as pinturas, tudo pulsa como memória viva. Não é folclore, é afirmação. Não é passado, é presença. A Dinamarca devolve um manto sagrado com mais de 400 anos, porque ele foi feito pelo nosso povo, tirado da aldeia Tupinambá de Olivença, levado, e hoje ele é devolvido com uma força de demarcação de território. Os tupinambás são os proprietários intelectuais, são os donos desse ancestral, desse ancião. Então foi com a anuência deles, com a aquiescência deles que a gente consegue fazer essa tratativa dessa doação do Museu da Dinamarca para o Museu Nacional. E eu digo, o Brasil precisa ter uma nova história. E o manto traz essa nova história para o povo brasileiro. Ele é encantado e traz essa força de volta para o povo originário, o povo Tupinambá, né, do Brasil, o povo Tupinambá de Olivença. Um retorno
do que é importante, dos novos saberes, da nova forma da gente lidar com os saberes ancestrais. Isso é muito importante para a gente. Então, o manto também traz esse simbolismo na reabertura do museu. Em 2024, o manto tupinambá voltou ao Brasil, depois de mais de 300 anos. Recebido por mais de 200 indígenas em cerimônia sagrada, ele foi tocado como se nunca tivesse partido. Glicéria Tupinambá, artista e liderança indígena, recriou o manto como oferenda de memória. E assim, os fios do passado se entrelaçaram ao presente. O povo tupinambá permanece. É lembrar sua história, é também lutar por justiça. E agora, para considerarmos as comparações entre a Guerra Tupinambá anteriormente e depois, é importante que a gente saiba que o conceito de guerra para os Tupinambá é bem diferente do conceito que o Ocidente como um todo tem. Porque não é apenas uma forma de ataque e defesa. Na verdade, é uma forma de restabelecer o equilíbrio quando alguma ofensa é feita que desequilibra o universo na própria cosmovisão Tupinambá. Então, além disso, é uma forma que o indivíduo tem de se inserir na sociedade. A guerra também é uma forma de mobilizar, por exemplo, os vivos, os mortos e os encantados, que são os espíritos ancestrais. Então, envolve toda uma dimensão religiosa, econômica, até mesmo da própria identidade tupinambá. Já na contemporaneidade, a luta ela persiste. Embora ela assuma novos contornos, A guerra atual ela é travada contra o Estado, que impõe obstáculos na demarcação de terras. Então são leis que nunca são aprovadas e projetos que nunca saem do papel. Além disso, também contra fazendeiros e grileiros que promovem invasões sistemáticas e contra as grandes corporações do agronegócio, cuja atuação compromete a integridade das florestas e das fontes de vida dos tupinambás. E somando tudo isso, a gente vai ter um resultado de um apagamento histórico que por muitas décadas busca negar a resistência desse povo tão originário. E quando consideramos a escolha do inimigo e o ciclo da vingança, é importante considerar que as guerras tupinambás, anteriormente, principalmente no período da colonização, não eram aleatórias e muito menos impulsivas. Era algo que motivava a consulta à comunidade, a consulta aos antepassados, principalmente aí com os mais velhos, e o pajé. Então, era uma escolha da guerra que precisava ter uma lógica, por mais que trouxesse sofrimento, precisava ter uma lógica por trás. E aí, quando a gente fala do inimigo atual, não é mais uma aldeia rival. Na verdade, é uma luta contra toda uma estrutura que tenta invisibilizar e apagar a memória e a existência dos povos indígenas. E agora, não se apaga mais a dimensão espiritual. Muitas vezes, durante essa batalha judicial, muitos elementos espirituais também são invocados por esses povos, Não só os tupinambás, como vários outros. Então, apesar dessas adversidades, conquistas significativas vêm sendo alcançadas. Por exemplo, é a repatriação do manto tupinambá, que juntamente com outros objetos sagrados que anteriormente eram mantidos em instituições europeias foram trazidos de volta. Isso simboliza uma potente reconexão com a ancestralidade. Da mesma forma, os instrumentos musicais tradicionais, como flautas, o chocalho da cabaça, a cabaça que era a fruta que era usada, e as trombetas, continuam a desempenhar um papel essencial nos rituais, reafirmando a identidade espiritual e cultural do povo, E a gente tem que lembrar que tais artefatos não se limitam apenas à materialidade, ao físico, mas também são expressões vivas de resistência, da memória e da continuidade de modo de vida ancestral.